Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os sistemas operacionais. Dessa vez nós vamos estudar um pouquinho dos comandos, do interpretador de comandos do sistema operacional Linux. O interpretador de comandos também é chamado de Shell, né? Shell porque é a última capa do sistema operacional, é a casca mais externa do sistema operacional, né? Em oposição ao núcleo, que seria a parte mais interna do sistema operacional, que fica sempre residente em memória. Então a Shell é como se fosse a última capa e, portanto, é aquela parte do sistema operacional em que o usuário tem contato para poder executar os seus programas ou então trabalhar, né, conversar diretamente com o sistema operacional, realizar comandos que serão executados diretamente pelo programa sistema operacional. Antes da gente ver os comandos básicos, que são os comandos dessa semana, na semana que vem veremos os intermediários, nós vamos ver um breve histórico do sistema operacional Linux, de onde foi que ele se originou, quais foram as suas inspirações, as pessoas por trás dele e etc. Um pouco de história, né? Então vamos começar com alguns conceitos básicos aí sobre o sistema operacional Linux. O Linux ele veio de um sistema operacional chamado Unix. E o Unix foi criado na década de 70. Né? Na década de 70 os sistemas operacionais não tinham essas complexidades todas que os sistemas têm atualmente, de gerenciamento de memória com paginação, escalonamento de processo, multiprogramação, gestão de contas de usuários com login e senha, né? Com permissões atribuídas aos usuários que são logados. Enfim, partiu da AT&T, através de sua divisão de laboratórios chamado Bell Labs, juntamente com o MIT e com a General Electric, que era fabricante de computadores naquela época, não sei se ainda é. O MIT com a intenção de pesquisa, né? Os laboratórios Bell, uma divisão da AT&T para pesquisa, né? Um departamento de pesquisa da AT&T, que é a líder em telecomunicações, querendo gerar alguma tecnologia que produzisse dinheiro. E a General Electric, porque fabricava computadores, tinha interesse também em produzir um sistema operacional que pudesse equipar as suas máquinas, certo? Então eles trabalharam num sistema operacional que eles passaram a chamar de MUTIX, de Multiplexed Information and Computing Service. Era um sistema muito ousado para a época, com características que muitas vezes os hardwares da época não suportavam, né? Nós estamos falando aí de máquina da Digital, chamadas de PDP, que eram as máquinas que dominavam as universidades, os centros de pesquisa daquela época. E o fato é que o sistema tornou-se complexo demais. E também houve aí uma disputa da AT&T para torná-lo comercial, o que entrava em conflito, por exemplo, com os pesquisadores da MIT e dos próprios laboratórios Bell que pertenciam à AT&T. Então os laboratórios Bell deixaram de lado, saíram do projeto devido à complexidade dele. E aí o Ken Thompson, uma das pessoas que trabalharam com o MUTIX, começou a desenvolver um sistema mais simples, né? Com não tantas características avançadas quanto o MUTIX. Então ele tirou esse M aí do MUTIX, de Multiplexed, e formou o Unix com CS no fim. Uniplexed, ao invés de Multiplexed. E ele trabalhou isso num computador já defasado para a época, que era um PDP-7. Era o computador que ele dispunha para trabalhar no desenvolvimento do Unix. E depois ele se juntou a Dennis Ritchie e começaram a reescrever o núcleo do Unix numa linguagem que eles tinham acabado de inventar. Eles começaram a ver que era difícil, toda vez que lançavam um novo processador, você migrar um sistema operacional, um sistema do porte de um sistema operacional de uma máquina para outra, porque basicamente o MUTIX e o Unix eram escritos em assembly. E o assembly a gente sabe que ele é específico do processador. Então se lança um novo processador mais avançado, você tem que reescrever o sistema operacional do zero. Então eles disseram isso não é viável, né? É um esforço, é uma corrida perdida, você está sempre atrás, sempre defasado. Porque o desenvolvimento de um sistema operacional é muito complexo e você tem que reescrever ele do zero, pensando em novas instruções de máquina, em novos códigos para aquele novo processador. Não é uma coisa trivial de ser feita, né? Então demora muito tempo. Então eles criaram uma linguagem que pudesse servir para desenvolvimento de sistemas operacionais, já que nenhuma linguagem da época eles acharam que eram
adequada. Então eles pararam o desenvolvimento do Unix, criaram a linguagem C, que é a linguagem que existe até hoje, que influenciou muitas linguagens depois dela, com a sua sintaxe. Criaram uma linguagem que não era tão trivial, não era uma linguagem específica, por exemplo, para ensino de programação. Tanto é que o lema da linguagem C é uma linguagem escrita por programadores para programadores. Tem bastante recursos avançados, como acesso direto à memória através do uso de ponteiros. E com essa linguagem, eles reescreveram o núcleo do Unix, que era basicamente em assembly. Eles conseguiram a ousadia de reescrever o núcleo do Unix em C. Tá? Algumas partes ainda eram em assembly, coisas muito específicas do kernel, mas grande parte do sistema operacional e também dos utilitários do sistema operacional, como por exemplo, eles escreveram um compilador C em C. Depois que o primeiro compilador C saiu, eles reescreveram um compilador C usando a própria linguagem C. Isso mostra a maturidade de uma linguagem de programação, quando você consegue escrever um compilador da linguagem na própria linguagem. Claro que o primeiro compilador C não foi escrito em C, pode ter sido escrito em assembly ou outra linguagem. Mas uma vez que você tem um compilador de C, você pode escrever qualquer programa C, inclusive um compilador. Tá? E nessa época eles mudaram também o nome para Unix, né? Tiraram o CS e colocaram um X aí no final do nome. Né? Bom, as razões para isso não sei se para soar melhor ou porque o X tem algum significado, enfim. Vocês podem pesquisar aí depois a razão por eles terem trocado o CS pelo X. E esse X é o que vem, que está no DNA de todo o Linux, né? Esse X no final do nome Linux mostra que ele é um sistema operacional que veio do Unix. E eles escreveram esse Unix para um computador PDP-11, que era um computador mais avançado e que dominava, por exemplo, a maior parte das universidades americanas, né? A maioria delas era equipada com PDP-11. O Dennis Ritchie e o Ken Thompson ganharam em 1974 o prêmio Alan Turing por esses dois inventos, por terem criado o sistema operacional Unix e por terem criado a linguagem de programação C. É por isso que basicamente toda instalação ou distribuição do Linux hoje em dia vem sempre com o compilador C, né, o GCC, dentro do compilador, dentro do sistema operacional, desculpem. Né? Geralmente você tem que baixar outras linguagens ou instalar outros compiladores ou interpretadores de outras linguagens. Né? Isso depende, obviamente, hoje em dia de cada distribuição, já que a gente tem os sabores de Linux para todos os gostos, mas os Unix da vida e os primeiros Linux que surgiram, o primeiro Linux que surgiu, os outros depois dele, sempre trazem um compilador C já presente no sistema operacional. Instalou o sistema operacional, você já tem um compilador C também instalado ali dentro, como outras ferramentas, como o editor de textos, como o VI, o Emacs. São editores de texto puro, né, equivalentes ao Notepad do Windows, mas extremamente poderosos, com recursos bem avançados, como busca usando expressões regulares, divisão de tela, substituição de palavras por outra, tudo isso digitando comandos, tá, pessoal? Nada usando janela, mouse e clicar. Né? Então, o Unix ele se tornou o sistema operacional dominante nos computadores das universidades, porque ele rodava bem, era eficiente, trazia uma série de recursos inovadores para a época e tinha um desempenho excelente para o PDP-11, que equipava todas as universidades. Então as universidades começaram a copiar o Unix e passaram a usá-lo em seus computadores. Então o Unix ganhou o mundo universitário, o mundo corporativo, graças à sua fama, né, ao seu desempenho, às suas características como sistema operacional. E a AT&T, que era a detentora do Unix, dona da marca Unix, ela licenciou gratuitamente para as universidades. Né? Isso fazia com que a marca Unix ganhasse também depois as empresas, porque os estudantes que saíam das universidades quando iam para as empresas recomendavam, né, que os donos das empresas trocassem de sistema operacional, colocassem o Unix no lugar do sistema operacional que existia na época. Certo? Só que essa brincadeira acabou em 78, quando a AT&T fechou o código do Unix e ele passou a ser um sistema de código fechado. O que significa isso? Ninguém pode alterar o código-fonte é proprietário da AT&T, e ela começou a licenciar o software, ou seja, você tinha que pagar para usar o Unix. Então o Unix nasceu como um software livre, como uma ideia de pesquisa, mas por trás, financiando essa pesquisa, havia uma empresa querendo ganhar dinheiro com a venda de sistemas operacionais. Tá? Quando viu que era um sucesso acadêmico, que estava se transformando num sucesso comercial, né? Graças aos universitários que saíam da universidade
iam para as empresas e indicavam o Unix como sistema operacional, a AT&T fechou o código, tá? Em 78. Foi aí nessa época, por volta de 83, que o Richard Stallman, que era um defensor do código aberto, né, do código livre, ele criou um projeto paralelo chamado GNU. Um grupo que desenvolve software de código aberto. Então existem vários softwares. O GIMP, por exemplo, é um software produzido pela GNU. O GCC é um compilador, um dos melhores compiladores do mundo de C, é fabricado pela GNU. E GNU significa um acrônimo que significa GNU is not Unix. E ele é recursivo. Tá? Porque se você perguntar o que é GNU, a resposta é GNU is not Unix. E o que é esse GNU, dessa palavra segunda GNU que eu estou explicando? GNU is not Unix, também significa isso. E aí você não termina nunca de explicar o que significa GNU, simplesmente de que ele não é Unix. Certo? É uma versão aberta de código aberto do sistema operacional Unix e de outras ferramentas como VI, Emacs e tantos outras ferramentas que a GNU desenvolve e mantém o código aberto. Certo? Então essa ideia de software livre, de left copy, foi criada por volta dos anos 80 por Richard Stallman. Foi uma coisa extremamente importante, vocês vão ver depois no futuro, para o desenvolvimento do Linux, que é um sistema operacional de código aberto, né? Então, depois que a AT&T passou a licenciar o Unix, né? O código do Unix antes era aberto, então muitas empresas pegaram esse Unix, adaptaram às suas necessidades e passaram a vender versões do Unix, só que com outro nome, né? A empresa Sun, por exemplo, que inventou a linguagem Java, foi uma empresa bastante inovadora para a época, não tão poderosa quanto a Google hoje em dia, mas extremamente inovadora como o Google, né? Ela fabricava tanto hardware como software. Ela tinha uma versão do sistema operacional Unix dela que ela chamava de Solaris, que era um sistema operacional extremamente eficiente, muito bom, bem feito, muito bem acabado, com pouquíssimos bugs. Você praticamente não ouvia falar de ninguém invadindo o sistema operacional Solaris, tá? Depois um professor de uma universidade não sei pronunciar, Ivreich, em Amsterdã, chamado Andrew Tannenbaum, cujo livro eu estudei sistemas operacionais, chamado Sistemas Operacionais Modernos. É um excelente livro, por sinal. Aliás, tudo que o Andrew Tannenbaum escreve são livros excelentes. Não sei que livro o professor de sistemas operacionais vai adotar na disciplina de SO, mas provavelmente vai ser o livro de Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Tá? Deve estar sendo reeditado aí para pegar as novidades mais recentes dos sistemas operacionais. Mas toda a teoria básica de SO não mudou dos anos 70 para cá. Então provavelmente vocês vão estudar por sistemas operacionais modernos. E o Tannenbaum, ele vendia o livro e no final tinha o código-fonte de um sistema operacional Unix, uma versão do Unix para rodar em PCs. Isso era raro na época. A arquitetura Intel, que era dominante na época, né, com a sua família 86, né, o 8086, o 8286, o 8386, depois o 8486, ela não tinha recursos de hardware suficientes para que você conseguisse implementar um sistema operacional tão complexo quanto o Unix nesse tipo de hardware. Mas aí o Tannenbaum foi lá e implementou o sistema operacional. Então uma parte dele estava escrita em assembly, uma pequena parte do núcleo, mas a maior parte do SO estava escrita em C. E ele disponibilizava impresso no final do livro, né? Depois vinha em CD, quando inventaram o CD, impresso no final do livro, é o código-fonte do sistema operacional. Então você podia estudar o código-fonte em C, do escalonador de processo, do gerenciador de memória, do gerenciador de arquivos, do próprio interpretador de comandos, a Shell, que é um programa também, escrito em C. Se você quisesse, você digitaria tudo aquilo ali, tivesse paciência, você ia digitar, e você depois ficaria com um sistema operacional Unix-like, né, chamado Minix, para rodar no seu PC. Era algo assim fantástico para o ano de 1987. A tentação de digitar o código era grande, mas a gente não tinha tempo para fazer isso, porque o curso de computação demandava muito do nosso tempo. Esse sistema operacional Minix foi o que serviu de inspiração para um estudante finlandês chamado Linus Torvald, finalmente dizer, não, a arquitetura Intel para PCs, né, os microcomputadores, eles podem sim rodar
um Unix. Não é apenas coisa exclusiva de computadores de grande e médio porte. Então, em 91, ele lançou um e-mail famoso, clássico hoje em dia, o texto dele, né? Você encontra na internet, daqui a pouco vou mostrar uma foto. E ele reescreveu o núcleo do Minix para rodar numa CPU Intel 386, que era o computador que ele tinha na época. E ele queria chamar o sistema de Frix. E depois um amigo dele, quando fez um upload lá em algum local, não gostou do nome Frix, achava que não pegava bem, Frix com o X no final, né? E chamou o sistema operacional de Linux. E o Linus Torvald no começo não gostava muito, porque ele parecia ser uma coisa meio egocêntrica, né? Já que o nome Linux parece muito com Linus, o nome dele. Então parecia que ele estava sendo egocêntrico na hora de nomear o sistema. Certo? Então ele não gostou de início, mas depois acabou aceitando e o sistema ficou com o nome de Linux. Algumas coisas interessantes que eu acabei estudando sobre o Linux, coisas de curiosidade, né? Que vocês sabem que o logotipo do Linux é um mascote, na verdade, do Linux, é um pinguim, né? E o Mad Dog, que é um cara fanático por software livre, ele acha que todos os softwares têm que ser livres e você tem que abrir o código de tudo. Já teve aqui no Brasil, e em João Pessoa especificamente, várias vezes. É John Mad Dog, é o nome dele. Depois procurem aí a figura no Google. O Mad Dog, quando, inclusive voltando de uma palestra aqui do Brasil, de repente até de João Pessoa, não sei, ele sugeriu que não usasse um pinguim. Que o Linux deveria ter como logotipo uma piranha, né? Então ele voltou do Brasil, né? Conheceu o peixe piranha e ele queria que o Linux fosse uma piranha para que mostrasse que ele tinha dentes para morder as pessoas que vendiam sistemas operacionais, como o Bill Gates, né? Ganhava dinheiro com seu DOS, depois com seu Windows. Então essa é a trilha para até chegarmos no Linux. A gente partiu de um sistema operacional na década de 70 chamado Multics, bastante usado para a época, e depois foi reescrito, né? Foi abandonado por um grupo de pesquisa, mas aí um dos programadores continuou estudando e retirando coisas que não eram possíveis na época, né? Sugestões complicadas demais para um sistema operacional, ideias muito avançadas. E aí simplificou e chamou esse de Unix. Depois reescreveram usando a linguagem C e recebeu finalmente a terminologia correta, Unix com X. Tannenbaum reescreveu Minix para rodar em PCs. E depois o Torvalds reescreveu o núcleo do Minix para rodar no 386 da Intel. E aí você tem finalmente o Linux aparecendo e sendo uma opção para você rodar Unix na sua máquina pessoal. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro contato com o sistema operacional Unix foi no mestrado em Recife, na década de 90, começo de 90, 92. E eram em estações de trabalho, né? Computadores RISC, que eram bem mais rápidos que os computadores CISC hoje em dia, um Intel. E em estações de trabalho da Sun, chamada Spark Station. Então essas estações elas tinham um terminal de 20 polegadas, o que era gigantesco para a época. O mouse era ótico e o sistema operacional que rodava lá era o Solaris, o sistema operacional da Sun. Então o hardware era da Sun e o software também era da Sun Microsystem. E a Sun muitas vezes doava esses equipamentos lá para a universidade, nem chegava a cobrar, tá? Para que é a mesma ideia do estudante que sai da universidade e vai para uma empresa. E aí ele passa a influenciar na empresa com as ideias novas, né, que ele trouxe da academia. Então, a ideia da Sun ao doar esses equipamentos era essa, fazer com que os alunos também levassem consigo a cultura do Solaris e das estações de trabalho da Sun para as empresas onde eles fossem trabalhar. Bom, aqui nós temos aí algumas das figuras, né, que eu citei aí os nomes. Nós temos aí o Dennis Rich e o Ken Thompson, que inventaram de uma tacada só o Unix e o C. Receberam o prêmio Alan Turing, como vocês já ouviram falar. Aí o professor Tannenbaum, cujo livro eu estudei sistemas operacionais. Devo a ele todo o meu conhecimento de sistemas operacionais, além dos meus professores, obviamente. E foi ele que criou o Minix e distribuiu o código-fonte impresso no livro, no final do livro. Então, o texto do livro, praticamente, era o código-fonte do Minix. Aí o Linus Torvalds, que reescreveu o Minix,
para um computador Intel 386 e chamou de Linux, depois passou a ser chamado de Linux, o colega dele foi quem cunhou o termo Linux. O Richard Stallman, né, que participou e criou o grupo GNU, que é para manter o desenvolvimento de software aberto, seguindo o sistema operacional Unix de código-fonte aberto. E nós temos esse ex-vendedor de sistema operacional pago aí, tá certo? Steve Jobs. E o pessoal endeusa demais, mas que na prática foi um grande vendedor, né? Não produziu muita coisa de código, de inovação tecnológica, como a gente chama, né? Então ele tinha mais uma visão comercial do que uma visão científica, né? Creio eu, essa é a minha opinião. E para reforçar isso, na semana em que ele morreu, uma semana depois, o Dennis Ritchie, ele primeiro lá, ó, morreu, faleceu também em 2011. Uma semana de diferença, poucos dias depois da morte de Jobs, morreu também Dennis Ritchie. E aí vocês sabem que quando Jobs morreu foi aquela comoção, né, nos meios de comunicação de massa, na internet, televisão, TV a cabo, rádio, jornais, e não se escreveu uma única linha sobre Dennis Ritchie. Então, Dennis Ritchie realmente contribuiu para que a área de sistemas operacionais, inclusive o Mac OS é baseado no sistema operacional Unix, né? É um tipo de Unix, na verdade. Mas o Ritchie ganhou o prêmio Alan Turing e o Jobs não. Aí vocês têm uma foto, né, do Dennis Ritchie com Ken Thompson trabalhando numa máquina PDP-11, um computador de grande porte, um mainframe, né, escrevendo aí o sistema operacional. Aqui é o famoso e-mail que eu falei para vocês do Linus Torvalds, num grupo de discussão aí sobre sistemas operacionais, né? No caso eles estavam discutindo, a mensagem era da discussão, o tópico da discussão é o que você mais gosta mais de ver no Minix, né? Ou seja, o que você gostaria mais de ver no Minix? Provavelmente deveria ter um grupo de alunos evoluindo o Minix que inventado por Tannenbaum. E aí chega o Linus Torvalds e manda esse e-mail clássico dizendo: eu estou fazendo um sistema operacional gratuito, apenas um hobby, não vai ser tão profissional quanto o GNU, para um 386, um AT, chamava-se os computadores nessa época. Então ele falou aí, ó, pessoal, estou lançando esse sistema operacional, tá? O meu e-mail é esse aqui. Ó, ele é free, livre de qualquer código Minix, ou seja, ele pegou o código Minix e fez seu próprio compilador, né? Ele estava portando o Bash, que é a Shell, né? O interpretador de comandos, né? A gente chama de PowerShell no Windows, por exemplo, 10, mas ele chamava de Born Again Shell, Bash, que é o interpretador de comandos que nós vamos estudar daqui a pouco. E estava também portando o compilador seu, GCC, GNU C Compiler, certo? Depois vocês dão uma olhada mais com calma aí. Vocês podem ver a fonte desse e-mail aí, tá nesse vídeo do YouTube, tá? E hoje você tem aí aqui está apenas alguns dos diversos sabores, né, das diversas distribuições do Linux que nós temos hoje em dia, né? Eu me lembro que o primeiro Linux que eu instalei na minha vida, eu peguei o CD de um colega meu emprestado. Talvez eu tenha instalado o primeiro Linux do IFPB, na época se chamava Escola Técnica, e um aluno levou a máquina dele. Eu dava aulas de comandos do Linux e eu não sei quem me ajudou a instalar o Linux no computador do professor que ficava na sala de aula. Eu acho que foi o professor Dênio, se não me engano, e ele me ensinou a instalar o SO lá. Eu instalei para dar aula, mas aí os alunos precisavam praticar em casa, né? Então depois eu instalei sozinho na máquina desse aluno uma versão do Slackware. Depois eu comprei esse sistema operacional, né? Ele era gratuito, mas se você quisesse ele em CD, né? Nessa época a internet discada era impossível baixar código, eu comprei o CD e ele foi roubado. Foi roubado junto com o meu carro. Então levaram tudo junto, o CD, minha pasta, o carro, levaram tudo. E eu fiquei só na vontade de usar aquela versão mais nova do Slackware na minha máquina, né? Eu ia fazer o particionamento do HD, instalar o comando de dual boot, né, para fazer boot para Windows ou para Linux, e aí trabalharia
em casa mais tranquilamente nas minhas aulas, porque eu tenho que me deslocar até o IFPB para fazer as listas de exercícios, testar tudo bonitinho.